Isto é o meu corpo, que por vós é dado.
paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero partir o pão com cada um de vós, porque este é o tempo sobre modo oportuno para a salvação. Depois da morte, segue-se o juízo. Mas enquanto a vida, ainda há esperança para o homem. Muitos dizem que a esperança é a última que morre. Mas a esperança, ela veio ao mundo. Quando os homens pensaram que tinham acabado com a esperança, ao terceiro dia ela ressuscitou. Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus Cristo Ele chama para a salvação, porquanto Ele não deixa ninguém sem a oportunidade da salvação. Ninguém poderá chegar diante do trono de Deus e dizer que não teve a oportunidade da salvação. Todos têm essa oportunidade. E Deus Ele dá essa oportunidade para cada um de nós. Eu vou ler Salmos, capítulo de número 39, versículo de número 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Versículo 5. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é totalmente vaidade. Sei lá. Quando nós falamos a vida do homem, nós podemos dizer que todo ser humano na face da terra irá fazer uma viagem, uma grande viagem, a qual ela tem um ponto de partida, um início, tem um meio e tem um fim. Essa viagem todos irão ter que enfrentar, seja rico, pobre, seja homem, mulher, seja criança, homem, seja quem for, vai ter que enfrentar essa viagem. E essa viagem, cada um irá passar sozinho por ela. Ninguém poderá te ajudar nessa viagem. O destino dessa viagem é a eternidade. E essa viagem você terá que enfrentar. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Jesus, quando ele veio à terra, ele anunciou o arrependimento e disse: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Jesus, ele pregou o verdadeiro evangelho. E ele foi o único homem que veio, morreu e ressuscitou. E vive eternamente. Mas quanto os homens, como pecaram, segue-se o juízo para eles. O juízo de Deus, ele está vindo sobre a face da terra. Mas Jesus, ele quer livrar a alma do homem. O homem, muitas das vezes, ele não quer essa salvação. Mas Jesus Cristo, ele deu essa oportunidade de salvação para cada um. Para quem quiser. Mas essa oportunidade ela é dada em vida. Depois da morte, o homem segue sem juízo. O homem, ele tem que refletir sobre para onde está indo. Porque essa viagem tem dois destinos. E é você quem escolhe.
ou céu ou inferno. Não tem um terceiro caminho. É somente esses dois. E cada um terá que escolher. Ou o caminho da vida ou o caminho da morte. Em Salmos, capítulo 90, versículo 10, diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. A vida do homem. O homem ele pode viver todo o tempo que for, mas um dia ele terá que enfrentar a morte. Porque a vida do homem, ela é vaidade, diz a palavra de Deus. É como um vapor que logo se esvanece. É como a erva do campo, como a flor do campo. Secou-se a erva e caiu essa flor. Mas a palavra de Deus também nos diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que tem Jesus Cristo tem a vida. E aquele que tem Jesus Cristo passou da morte para a vida. O homem que anda no pecado, ele anda na morte. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos foram destinados à morte física. E sem Jesus o homem ele também vai para a morte eterna. A morte eterna é a separação perpétua, separação eterna de Deus. E essa separação se dá por meio do pecado. Porque o primeiro pecado ocorreu no jardim do Éden. O homem pecou e foi destituído do jardim. Foi lançado fora. E a partir dali a morte entrou no mundo. Pelo pecado entrou a morte no mundo e por isso que todos pecaram. Mas Jesus, ele veio para trazer a salvação ao homem. Jesus, ele veio para trazer vida ao homem. Para trazer graça e perdão ao homem. Se o homem aceitar o Evangelho. Se o homem quisesse arrepender. Sem arrependimento, não tem vida eterna. Sem fé, sem crer, não tem vida eterna. Sem crer em Jesus não tem a vida eterna, porque Jesus disse, João escreveu no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não crê em Jesus tem a morte eterna. O homem ele pode ter cargos, posições sociais, mas se não tiver Jesus, ele não tem nada. E está na morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só que muitas das vezes, o homem ele prefere fazer essa viagem, trilhar esse caminho pelo caminho da morte. O homem ele vai ter que ir para a eternidade um dia. Isso é um fato que ninguém pode negar. A morte, ela aguarda cada um de nós. A morte física. E neste momento absolutamente ninguém poderá acompanhar o homem nesta viagem. O homem ele vai fazer essa viagem com uma eternidade. Se ele estiver com Cristo, ele vai para o céu de glória. Agora, se ele não tem Jesus, a morte eterna o aguarda. E não tem saída. Essa é uma viagem sem volta. Essa é uma viagem na qual o homem não poderá voltar.
Jesus ele pagou esse preço. O preço. Porque tinha uma cédula de condenação que nos condenava, a qual foi rasgada, foi riscada e encravada na cruz. Essa cédula de condenação, ela foi riscada para aqueles que têm o sangue de Jesus neles. Quem não tem Jesus permanece com esta cédula do pecado em sua vida. E o diabo ele está acusando. Se o homem ele partir para a eternidade com esta cédula da condenação, tem um que virá buscar. E ele verá se ele tem essa cédula, é porque pertence a ele. Se o diabo ele vê que você tem essa cédula de condenação sobre a tua vida, é porque você não é salvo. Porém, quando o homem teve essa cédula riscada, encravada na cruz, o diabo não mais pode acusar, porquanto esta cédula de acusação não tem mais valor. O homem está justificado por meio do sangue de Cristo. Quando trouxeram aquela mulher que tinha sido apanhada em adultério, os homens perguntaram para Jesus o que deveria ser feito, se era para apedrejá-la ou deixá-la ir. Eles estavam tentando Jesus, estavam procurando ocasião para matar Jesus. Então Jesus começou a escrever no chão. E os homens perguntaram então o que deveria ser feito. Ele falou: aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Naquele momento a cédula de condenação para aquela mulher foi riscada. Não tinha mais garantia nem valor. Esta cédula de condenação tem que ser riscada na tua vida. Todos os pecados que o homem comete são riscados a partir do momento que ele se arrepende verdadeiramente e alcança a salvação. E a palavra nos diz que foram se retirando um a um, dos mais velhos para os mais jovens. Foram todos retirando porque a consciência começou a pesar para cada um deles. Cada um deles viu que tinham pecado. Cada um deles viu que tinha também uma cédula sobre eles. Mas sobre aquela mulher, a cédula foi riscada. Porque o homem, muitas das vezes, ele decide julgar e condenar antes da hora. Mas Jesus ele não vê como o homem vê. Jesus, ele é o justo juiz. Deus, ele é justo juiz, qual julga retamente. Deus não faz acepção de pessoas. Ele chama cada um de nós para o arrependimento. Só que é necessário vir para Jesus. É necessário largar os pecados. Todos eles. Pedir para Deus, assim como disse o salmista Davi: limpa-me das minhas transgressões e não te lembres do pecado da minha mocidade. O homem, ele tem toda uma trajetória na vida a qual ele peca. Não há um homem justo sequer que faça o bem e não peque. Mas a diferença é quando o homem tem a marca do sangue nos seus umbrais das portas, na sua testa. Quando o homem ele tem a marca do sangue sobre si, é aí que ele é justificado. Porque se fosse por cada um ter pecado, então era para todos ter pecado, era para todos ter condenado. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Muitos dizem: eu não sou digno da salvação. Mas se fosse para cada um ser digno, então não era para ninguém ser salvo. Porque a salvação ela é por graça.
E a graça, ela veio ao mundo por meio de Jesus Cristo. Porque assim como por um homem veio o pecado no mundo, assim por um homem veio a salvação no mundo. Por um homem veio a justificação no mundo. E todos têm o direito de alcançar esta salvação. Todos têm esse direito. Mas cabe a cada um querer ou não. Se Jesus Cristo obrigasse cada um a ser salvo, então isso não seria justiça. Então isso não seria evangelho de amor. Jesus, ele oferece gratuitamente a cada um o evangelho. Ele não pede nada de bens materiais ou qualquer outra coisa. O único que Jesus pede é a obediência à sua palavra. O único que Jesus pede é santificação. Santificação significa separação do mundo. O único que Jesus pede é separação do pecado. Deus, ele lembra do homem quando ele está abandonado. Muitas das vezes o homem se esquece do outro homem, mas Deus não se esquece do homem. Porque quando o homem pensa que ele foi abandonado, é aí que Deus entra. Quando o homem ele vê que não tem mais ninguém ao seu lado, aí que Deus vem para consolar o homem, para dizer para o homem que ele está ao seu lado, para dizer: não temas, eu estou contigo. Não te espantes, eu sou teu Deus. Mas é necessário o homem ter a Deus, a Jesus por seu Deus. Sem Jesus não há salvação. E esta é uma realidade. Sem Jesus não tem salvação da alma. O homem, ele pode escolher para onde vai. Ele tem livre arbítrio. Ele pode decidir para onde vai. Mas a decisão, ela tem uma consequência. Como dizem por aí, toda ação tem uma reação. Tudo que você faz tem uma reação no mundo espiritual, no fim da vida, na eternidade. Porque todo homem ele vai ter que enfrentar a eternidade. Mas o que mais importa não é que você vai ter que morrer, porque você vai ter que morrer. O que mais importa é como é que você vai morrer. Como é que você vai partir dessa vida? Será que você já tem sua passagem para o céu garantida? Essa viagem? Você tem que ter a passagem. Será que você já tem sua passagem garantida para o céu? Ou será que você tem sua passagem garantida para o inferno? Jesus ele oferece essa passagem para o céu gratuitamente, para quem quiser aceitá-lo. Mas o homem tem que decidir. O homem ele tem que escolher. O homem ele tem esse direito de escolha. Cabe a cada um decidir ou não. O fim desta viagem se dá quando o homem morre. E aí é que começa uma nova vida. O começo de uma eternidade. O homem ele pode viver 80, 90, 100, 120, tantos anos quanto for. Mas perto da eternidade, nada disso vale. Perto da eternidade, 1000 anos seriam vaidade. Perto da eternidade, todos os dias da vida do homem são vaidade. Porque a eternidade não tem fim. A eternidade é a vida eterna ou a morte eterna. Para sempre. Não tem escapatória, nem volta. Não tem purgatório, não tem nada que possa te livrar. Não tem nada que possa te justificar, a não ser o sangue de Jesus Cristo. Mas esse sangue ele se obtém na vida, no presente. Depois da morte não há reza que possa te livrar. Depois da morte segue-se o juízo.
Não vai adiantar ninguém fazer uma reza por você. Nada adiante depois da morte. Porque a própria Bíblia diz que depois da morte segue-se juízo. O homem segue em condenação ou em justificação depois da morte. É necessário garantir nessa vida para onde você vai. Céu ou inferno. Vida ou morte. Bênção ou maldição. O homem, ele não vai poder dizer que ele não teve oportunidade de salvação. O ser humano não vai poder dizer que não teve oportunidade de escolha. Porque todo homem, ele tem, Deus oferece para todo homem essa oportunidade. Cabe a você aceitar ou não. Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a todos que ouviram essa mensagem. Que Deus venha alcançar a cada um de vós com a sua salvação. E tenha piedade de vós. Deus abençoe.